Dando sequência à nossa segunda parte da nossa aula, vamos resolver agora questões da OAB, Direito Administrativo sobre bens públicos. Bens públicos foi uma das matérias da nossa última aula, da aula passada. Nós vamos resolver agora questões de direito administrativo da tema de bens públicos. A questão aqui é do ano de 2021. Vamos ver. Há muitos anos, Bruno invadiu sorrateiramente uma terra devoluta indispensável à defesa de fronteira, que já havia sido devidamente discriminada. Como não houve oposição, Bruno construiu uma casa na qual passou a residir com sua família, além de usar o terreno subjacente para agricultura de subsistência. A União, muitos anos depois do início da utilização do bem por Bruno, promoveu a sua notificação para desocupar o imóvel em decorrência de sua finalidade de interesse público. Na qualidade de advogado consultado por Bruno, assinale a alternativa correta. Letra A. Bruno terá que desocupar o bem em questão e não terá direito à indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas, pois era mero detentor do bem da União. Letra B. A União não poderia ter notificado Bruno para desocupar o bem que não lhe pertence, na medida em que todas as terras devolutas são de propriedade dos estados em que se situam. Letra C. Bruno pode invocar o direito fundamental à moradia para reter o bem em questão até que a União efetue pagamento pelas acessões e benfeitorias realizadas. E a última alternativa, a letra D. Caso Bruno preencha os requisitos da usucapião extraordinária, não precisará desocupar o imóvel da União. A letra certa é a letra A. Bruno tem que desocupar o imóvel em questão e não terá direito à indenização pelas acessões e benfeitorias, pois era mero detentor de bem da União. Essa é uma hipótese aí de ocupação de bem público, porque a terra devoluta, indispensável à defesa das fronteiras, é um bem público da União, e os bens públicos não são passíveis de usucapião. A previsão está no artigo 183, parágrafo 3º, né, e 191, parágrafo único. E também no artigo 102 do Código Civil. E não tem direito à indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas, pois era detentor desse bem da União. Essa é uma previsão que está na súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária e suscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. A letra B está errada, né? Diz que a União não poderia ter notificado Bruno para desocupar o bem que não lhe pertence, na medida em que todas as terras devolutas são de propriedade dos estados. Você vai ter que realmente as terras devolutas são de propriedade do estado, essa é a regra, mas a exceção é que as terras devolutas indispensáveis às fronteiras são bens da União nos termos do artigo 20, inciso 2 da Constituição Federal, então ela está errada. Na letra C, também está errada, diz que Bruno pode invocar o direito à moradia para reter o bem em questão até que efetue pagamento pelas acessões e benfeitorias. Como nós já vimos, né, a súmula 619 do STJ diz que essa ocupação indevida não dá direito à detenção de natureza, não dá direito à retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. E a última D, letra D, fala sobre a usucapião extraordinária, também está errada, porque os bens públicos não são passíveis de usucapião. Então, Bruno não poderia pleitear essa aquisição da propriedade, tampouco se opor a deixar o imóvel. Essa foi a primeira questão de bens públicos. A segunda questão de bens públicos é de 2017. Determinado município é proprietário de um extenso lote localizado em área urbana, mas que não vem sendo utilizado pela administração há anos em consequência do abandono. O imóvel foi ocupado por uma família de desempregados que deu à área uma função social.
O poder público teve ciência do fato, mas como se tratava do final da gestão do então prefeito, não tomou qualquer medida para que o bem fosse desocupado. A situação perdurou mais de 30 anos, até que o município ajuizou a reintegração de posse. Sobre a questão apresentada, assinale a alternativa correta. Letra A. O terreno não estava afetado a um fim público, razão pela qual pode ser adquirido por uso capião. Letra B. O terreno é insuscetível de aquisição por meio de uso capião, mesmo sendo um bem dominical. Letra C. O poder público não pode alienar a área em questão, dado que todos os bens públicos são inalienáveis. Letra D. O bem será classificado como de uso especial, caso haja reintegração de posse e o município decida construir uma grande praça no local anteriormente ocupado pela família. Vou voltar aqui só no início do enunciado. Determinado município é proprietário de um extenso lote localizado em área urbana. Então, ele é proprietário, então isso aqui é um bem público. Então, vamos ver as alternativas. Letra A está errada. O terreno não estava afetado a um fim público, razão pela qual pode ser adquirido por uso capião. Ela está errada porque os bens públicos não são passíveis de uso capião. O bem não afetado ele pode ser alienado de acordo com a conveniência da administração. Ele não é inalienável, mas ele não está passível de uso capião. Então está errado. Letra B. O terreno é insuscetível de aquisição por meio da uso capião, mesmo sendo um bem dominical. Está correta essa alternativa. Bens públicos não são passíveis de uso capião. Letra C. O poder público municipal não poderá alienar a área em questão, dado que todos os bens públicos são inalienáveis. Esse lote localizado em área urbana que não vem sendo utilizado pela administração há um ano, se trata de um bem desafetado, um bem dominical, e por isso ele pode ser alienado, sim. Ele não pode ser usucapido, mas pode ser alienado. E letra D. O bem será classificado como de uso especial caso haja reintegração de posse e o município decida construir uma grande praça no local anteriormente ocupado pela família. Esse lote localizado em área urbana, que não é utilizado pela administração há anos, se o município decide construir uma praça nesse local, nós vamos ter um bem de uso comum e não bem de uso especial. Então, esse é o erro da letra B. Então, o gabarito aqui é letra B de bola. E a sua última questão aqui que nós vamos analisar de bens públicos é uma questão de 2015. O prédio que abrigava a Biblioteca Pública do município de Molhadinho foi parcialmente destruído em um incêndio que arruinou quase metade do acervo e prejudicou gravemente a estrutura do prédio. Os livros restantes já foram transferidos para uma nova sede. O prefeito de Molhadinho pretende alienar o antigo prédio, ainda cheio de entulhos e escombros. Sobre o caso descrito, assinale a alternativa correta. Letra A. Não é possível no ordenamento jurídico atual a alienação de bens públicos. Letra B. O antigo prédio da biblioteca, bem público de uso especial, somente pode ser alienado após ato formal de desafetação. Letra C. É possível a alienação do antigo prédio da biblioteca por se tratar de um bem dominical. Letra D. Por se tratar de um prédio com livre acesso do público em geral, trata-se de bem público de uso comum insuscetível de alienação. Letra A. Ela está errada porque ela diz: não é possível alienação de bens públicos. Nós temos no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de alienação do bem desafetado, do bem dominical. Então, alienação de bens públicos é possível desde que não seja um bem de uso comum ou um bem de uso especial. Letra B de bola também está errado. Ela dizia que o antigo prédio da biblioteca é um bem de uso especial que somente pode ser alienado após o ato formal de desafetação. Em regra, é exatamente isso. Quando você tem
um bem público afetado, um bem público de uso especial ou de uso comum, você, para que ele torne um bem dominical e possa ser alienado, tem que ter a desafetação. Porém, a desafetação ela pode ser formal ou tácita. Então, como no caso nós temos aqui a destruição de parte do acervo associada à remoção dos livros restantes para outro local, para outra sede dessa biblioteca, pode-se afirmar que o prédio deixou de ter uma destinação pública e teve uma desafetação tácita, segundo sustenta a doutrina, é bastante para fazer com que o bem passe a condição de bem dominical e possa ser suscetível de alienação. Então, tem a desafetação tácita, que ocorre justamente em casos como esse aqui, em que há destruição de parte do imóvel, do bem público. Letra C. É possível a alienação do antigo prédio da biblioteca por se tratar de um bem público dominical. Exatamente. Como o bem público foi desafetado, ele passou a ser um bem de uso especial para um bem de dominical, então ele pode ser alienado. Certo? Letra C. E a letra dela está errada. Por se tratar de um prédio com livre acesso do público em geral, trata-se de um bem público de uso comum e suscetível de alienação. A biblioteca, ela é um bem público de uso especial, não um bem público de uso comum. E depois que ela foi desafetada, ela passou a ser um bem público dominical. Então, essa questão, gabarito letra C de casa.